Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 3 ao 14. Após a leitura, após a oração, você pode tomar o seu assento. Diz assim a palavra do Senhor: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isto não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Curva sua cabeça. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra. Estamos diante desse texto que trata acerca da nossa vida cristã aqui na terra. Diante de texto que fala acerca de como deve ser o nosso comportamento na sociedade, na igreja, na família. Nós estamos num trecho extremamente prático que fala conosco, nos exorta, nos chama ao arrependimento. Pai, mas muito mais do que receber essas informações, eu te peço que, através do Espírito Santo, haja em nossas vidas diante dessas verdades. E que todo esse conhecimento adquirido nesses últimos tempos sejam colocados em prática para a honra e glória do Senhor. Pai, nos ajuda a viver nessa terra de maneira digna da nossa vocação. E que o que será pregado aqui nessa manhã seja uma palavra que penetre os nossos corações, o nosso entendimento e que desemboque na prática. Se identificarmos algum pecado ao qual temos cometido, o Senhor nos dá a vitória. Nos ajude. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor para entender a palavra e também para colocar em prática. Sendo assim, Espírito Santo, age em nós. Toque nos nossos corações, na nossa consciência. Nos faça enxergar os nossos pecados, a nossa devassidão, as nossas intenções e nos conduza ao caminho do arrependimento nessa manhã. É isso que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Nós estamos diante de um trecho extremamente longo, né? Vou até o versículo 14, antes que você fique assustado, porque geralmente eu prego em um versículo, e 1 hora e pouco. São 14 horas de sermão hoje. Não fique assustado. O texto que está diante de nós, apesar de ser longo, ele é extremamente fácil de compreender. Ele é muito claro. Além do fato de que o que aprenderemos aqui, Paulo já tratou em textos anteriores, ao qual nós já estudamos. O fato é, irmãos, que desde o 4º capítulo desta carta, Paulo passou a nos exortar quanto à nossa vida cristã. Como é que o crente deve viver nessa sociedade caída? Como o crente deve viver no seu lar? Como deve ser um crente marido, uma crente esposa? Tudo isso é o que nós vamos aprender nesta carta. Paulo está nos ensinando a como colocar em prática toda a nossa teologia, todo o nosso conhecimento, todo o nosso arcabouço teológico.
Nós fomos instruídos logo no primeiro versículo a viver de maneira digna da nossa vocação. Nós já fomos ensinados por Paulo, neste presente capítulo, a não viver mais como viviam os gentios. Como viviam os gentios? Nós já sabemos. Viviam na inutilidade dos seus pensamentos. O entendimento do gentio estava obscurecido. Nós já vimos que os gentios estavam separados de Deus e que tinham um coração endurecido. Vimos que por conta de tudo isso, o gentio perdeu a sensibilidade moral e por isso se entregou a toda sorte de impudicícia, a toda sorte de imoralidade. Aprendemos que o Filho de Deus é aquele que vive de acordo com o que ele aprendeu de Cristo. E dentre tantas coisas que nós aprendemos de Cristo pela palavra de Deus, nós aprendemos que devemos nos despir do velho homem. Isso está lá no versículo 23. E a se revestir do novo homem. É isso que Cristo nos ensinou. Devemos nos despir daquela velha natureza do tempo em que você não conhecia o Senhor, e agora se revestir de um novo homem, um homem que foi criado para ser semelhante a Deus. É isso que está lá no versículo 24. O novo homem foi criado para ser semelhante a Deus. Em quê? Em justiça, em santidade provenientes da verdade. Foi exatamente isso que nós aprendemos também no sermão passado. Na semana passada, nós aprendemos acerca do imitatio Dei, da imitação de Deus. Fomos convocados pela palavra de Deus a imitar o nosso Pai Celestial. Nós somos filhos e como filhos devemos imitar o nosso Pai Celestial. Nós aprendemos que há certos atributos divinos que foram comunicados a nós, como por exemplo, amor, misericórdia, amabilidade. Hoje, nós vamos aprender acerca de uma característica divina, a sua santidade. E como filhos amados, somos convocados a seguir esse padrão moral de santidade do nosso Deus. O trecho que está diante de nós, então, seremos mais uma vez convocados a imitar o padrão de santidade de Deus. Sendo assim, nós aprenderemos acerca de condutas imorais que os filhos de Deus devem evitar e, em seguida, devem reprovar. 2 pontos básicos para esse sermão. Comportamentos que os filhos de Deus devem evitar e depois, segundo ponto, comportamentos que os filhos de Deus devem reprovar. 3º ponto, semana que vem, comportamentos que os filhos de Deus devem praticar. Vamos então para os comportamentos que o filho de Deus deve evitar. Quais são? Lógico, tudo que é pecado deve ser evitado pelo filho de Deus. Mas Paulo pinça alguns comportamentos aqui. Do versículo que vai do 3 ao 6, nós aprendemos que o filho de Deus, ou os filhos de Deus, devem evitar a linguagem imoral. Diz assim a palavra de Deus: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza, ou cobiça, não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. O apóstolo Paulo diz que a imoralidade sexual, a impudicícia, ou a impureza, ou a avareza, nem sequer deve ser mencionada entre nós. A palavra que foi traduzida aqui por imoralidade é uma palavra que você conhece muito bem, é a palavra porneia. De onde vem pornografia? Essa palavra, ela é bem abrangente quanto ao seu sentido, seu significado. Ela envolve qualquer tipo de imoralidade sexual, seja adultério, fornicação, homossexualidade, zoofilia, pedofilia, pornografia e assim por diante. O apóstolo Paulo, quando ele colocou isso nesse trecho, ele o fez porque ele conhecia muito bem o contexto em que aquela igreja, a igreja de Éfeso, estava inserida. Quando eu preguei o primeiro sermão nesta carta, há 8 meses atrás, nós aprendemos que lá em Éfeso havia um templo, o templo da deusa Diana, também conhecida como a deusa Artemis, e que nas escadas do templo haviam prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual?
é uma mulher que ficava tendo relações sexuais com os adoradores. Consegue perceber a depravação daquele povo? A imoralidade estava presente no seu culto, na sua adoração. Imagine na vida fora da religião. Esse é o contexto da história da igreja em Éfeso. Havia muitas imoralidades sexuais admitidas até mesmo na sua religião. Mas nós não devemos nos enganar e pensar que esse texto não é aplicado a nós porque nós não temos uma deusa Diana, não temos um templo na qual há prostitutas cultuais. Nós não devemos nos enganar. O texto se aplica perfeitamente a nós hoje. Pois assim como naqueles tempos e desde os primórdios, a imoralidade está presente em toda a raça humana. Quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade e você compara com o período em que você era criança, você, nossa, como piorou as coisas. Será que esse problema de imoralidade sexual é algo presente somente nos nossos dias? Não. Se você ler a palavra de Deus, a Bíblia, você vai descobrir que desde o princípio a moralidade estava presente. Você vai ver casos de sodomia, de adultério na palavra de Deus. Há muitos e muitos anos atrás. A imoralidade estava presente nos dias de Paulo, nos dias de Abraão e nos nossos dias. É assim então como nos dias de Paulo, o crente hoje também é bombardeado com tentações infernais que nos empurram rumo à imoralidade. O tempo todo nós estamos sendo empurrados para a imoralidade. Basta você caminhar na rua, você vai ver como as mulheres se vestem. Parece que não se vestem, na verdade, né? Basta você fazer uma pesquisa no Google. Às vezes estou preparando meu PowerPoint, eu preciso de uma imagem, eu coloco lá, leitura bíblica, alguma coisa. Aparecem mulheres, às vezes, seminuas. Às vezes propagandas no celular, aparecem umas propagandas estranhas. Nós estamos sendo cercados por imoralidades. Estamos num campo minado. Quando ninguém mais assiste TV, mas na minha época, quando você assistia a TV, as propagandas traziam um teor de sexualidade, mulheres com decotes. Hoje tudo está apelando para a sexualidade. Até as crianças hoje usam roupas sexualmente atraentes. Depois reclamam de pedofilia, né? A imoralidade está por todas as partes da sociedade, por todas as partes. Mas temos a impressão de que isso é um problema dos dias de Paulo. Não, ela está por todas as partes, em todos os lugares. Sendo assim, meus irmãos, é preciso dizer que a imoralidade é um dos pecados que mais derrubam o crente. Olha a história de Davi. Felipe leu o Salmo 51. É um salmo em que o homem segundo o coração de Deus está confessando o seu pecado. Que pecado é esse? Adultério com Betseba. Imoralidade é um dos pecados que mais derrubam um crente. Quantos e quantos casamentos você já presenciou ser destruído por conta de imoralidade sexual, por conta de adultério, por conta de pornografia? Quantos e quantos homens que eram homens de Deus, pregadores, famosos, caíram nessa tentação? Nós não podemos brincar com esse tipo de pecado. Nós estamos cercados o tempo todo por esse tipo de coisa, porque é muito fácil para nós cair. É muito fácil. Sendo assim, a imoralidade é um dos pecados que mais derrubam um crente. Por isso, é preciso prestar muita atenção no que o texto sagrado está dizendo a nós nessa manhã. É preciso tomar nota, é preciso ficar atento e não brincar com essas coisas. Paulo diz que essas coisas não devem nem sequer ser mencionadas entre nós. Consegue perceber a gravidade das palavras de Paulo? É perigoso ao ponto de nem sequer deve ser mencionado entre nós. Você não pode nem mencionar. No versículo 3, a palavra de Deus diz assim, que a imoralidade sexual
e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês. Aí você entra no versículo 4 e ele diz: não usem linguagem grosseira, não digam coisas indecentes. Mais uma vez, Paulo volta a tratar da língua do crente. Ele já tratou isso em outros versículos, e agora ele volta a focar na língua do crente. Nós já aprendemos que ele faz isso porque a língua do crente é um dos instrumentos mais usados por Satanás. Nós já aprendemos que a língua ela é um instrumento usado para derrubar a unidade da igreja, a unidade relacional. E agora a língua também pode ser usada para causar desejos indecentes nas pessoas que nos ouvem. Pode fazer surtir pensamentos imorais naqueles que nos ouvem. Naqueles que nos ouvem contar piadinhas indecentes de duplo sentido. Paulo diz que nós devemos evitar a linguagem grosseira, a grosseria, e não dizer coisas indecentes. Por que Paulo está tratando da língua mais uma vez? Porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. O nosso Senhor Jesus Cristo é que disse isso. A boca fala do que está cheio o coração. Agora pense comigo. Se da sua boca só sai indecência, palavras torpes, isso significa naturalmente que o seu coração está cheio disso. E como é que o seu coração se encheu dessas coisas? Se encheu por causa dos seus pensamentos. Você andou pensando nessas coisas e isso desceu ao seu coração, e agora é só isso que você sabe falar, porque é só isso que você pensa. Mas como essas coisas entraram no seu pensamento? Através dos seus olhos, através do que você viu, através do que você assistiu, através do que você observou, e também através do que você ouviu. Coisas imorais não devem ser ditas por nós, porque elas também são fontes de tentação. No passado, havia um tal de disque-sexo. Você só estava ouvindo. Só estava ouvindo e as pessoas pagavam para ter esse prazer de ouvir. Então não se engane. Não é apenas os nossos olhos que correm riscos, os nossos ouvidos também. Por isso Paulo diz, nem sequer deve ser mencionada essas coisas entre vocês. Nem sequer. Então os nossos lábios falam do que está no nosso coração. O nosso coração, ele é nutrido pelo que pensamos. Sendo assim, é de fundamental importância, então, guardar os nossos pensamentos, porque tudo começa nos nossos olhos e nos nossos pensamentos. E se a sua mente é uma mente fértil, que vive pensando coisas imorais e imundas, isso necessariamente significa que você precisa se encher mais da palavra de Deus. Isso significa que você está vazio da palavra de Deus, porque se você estivesse cheio, você nem pensaria essas coisas, quem dirá falar. A palavra de Deus nos exorta a nem sequer mencionar. Eu vou repetir isso inúmeras vezes. Porque esse ponto é de fundamental importância. É preciso você entender que é uma coisa muito séria, ao ponto de Paulo falar, nem sequer fale sobre isso. Paulo foi radical aqui. E nós temos que ser. Sendo assim, nós devemos fugir de piadinhas de duplo sentido. Aquelas piadinhas maliciosas. Aquele linguajar obsceno. Nós devemos fugir dessas coisas porque isso não coopera em nada com a nossa edificação. Muito pelo contrário. Esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira ajuda a nutrir ainda mais a nossa mente com coisas imundas. Nós já aprendemos que devemos não falar palavras torpes ou palavras sapros, que são palavras podres, que não servem para edificação. E a impudicícia, a imoralidade, não cooperam com a nossa edificação, muito pelo contrário, cooperam para a destruição da nossa mente. Nos leva a pensar coisas impuras. E uma vez que entra aqui, desce aqui, sai por aqui. Portanto, falar essas coisas é o último processo da sua decadência mental. Porque já passou pelos seus olhos, pela sua mente, pelo seu coração e agora está em sua boca. Se você é alguém que em seus lábios está presente esse tipo de linguajar obsceno,
É porque o seu coração já está duro, já está petrificado, já está vazio da palavra de Deus, e você precisa se arrepender e voltar a nutrir a sua mente com a palavra de Deus. Eu fico pensando o que Paulo diria de certos pastores que se utilizam de linguagens obscenas e imorais, às vezes, quando tratam de relacionamento sexual no púlpito. Quando fazem piadinhas jocosas acerca da sexualidade. Eu fico imaginando o que Paulo pensaria desses. A coisa está tão feia, depois você pode perguntar para o Paulão que ele vai explicar isso, que nós presenciamos o culto das calcinhas. É, Paulão? Depois você pergunta para ele, o que é isso? Que culto é esse? Algo inaceitável, principalmente num ambiente de culto. O que dizer de crentes que aconselham outros crentes a assistirem pornografia para apimentar o relacionamento? O casamento está meio devagar, filho, dá uma assistida aí nos filminhos aí para dar uma esquentada. O que dizer desse tipo de coisa? É algo inadmissível. Essas coisas, como diz Paulo, não convêm a santos. Esse assunto é muito sério. É tão sério que Paulo dá uma nota de juízo solene nesse texto. Corra os teus olhos aí para o versículo 5. Olha o que Paulo diz. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza, a idolatria, tem herança no reino de Cristo. Nenhuma pessoa que é imoral, nenhuma pessoa que é impura, ou que é avarenta, ou que gosta de cobiça. E é interessante aqui que a avareza, ela aparece do lado da imoralidade sexual, não? Paulo está tratando de imoralidade sexual, ele joga uma avareza aqui no meio. Isso se dá porque o sexo, a fama e o dinheiro são as maiores fontes de tentação para o ser humano. O texto, o versículo 5, está nos dizendo que aqueles que vivem em tais práticas, algo constante, as praticam por já estarem debaixo do juízo divino. Tais pessoas são, na verdade, filhos das trevas e não da luz. Por isso estão nessas práticas. O texto trata de pessoas que são, essa é a condição dela, elas são imorais, elas são impuras, elas são avarentas, elas são idólatras, não houve nenhuma mudança em sua vida. Talvez uma mudança comportamental, talvez ela vestiu uma roupa de crente, começou a vir à igreja, mas na verdade ela não mudou por dentro. Ela não experimentou a regeneração. São pessoas impuras, imorais, idólatras. E o juízo de Deus cai sobre essas pessoas. O texto está se referindo a pessoas que são estigmatizadas por essas infâmias. Veja o versículo 6, como ele acentua ainda mais a severidade. Paulo destaca a realidade de que os que vivem na prática da imoralidade não são verdadeiros filhos de Deus. Olha aí, versículo 6. Não se deixe enganar com palavras vazias. Tome cuidado com as palavras. Por quê? Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas são essas? A imoralidade. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência aqui? Há dois possíveis significados para filhos da desobediência. Um, são os filhos naturais de Adão, que nunca creram em Cristo Jesus. Outro, é aqueles que conhecem os princípios da palavra de Deus, mas desobedecem. Tem o conhecimento, mas a verdade não entrou no seu coração. As duas verdades podem ser realidades na vida de muitos aqui hoje. Os que vivem nessa prática, Paulo diz, não são filhos de Deus. Antes, são descritos como filhos da desobediência. E Paulo diz que é por conta disso que a ira de Deus vem sobre eles. Está explícito no texto, irmãos, que o foco de Paulo aqui nessa porção é tratar da vida fora da comunidade. Não só dentro da comunidade. Paulo já tratou da língua dentro da comunidade, mas agora Paulo está tratando da vida fora da comunidade também. Porque aqui nessa comunidade, se você ouvir um linguajar indecente, obsceno, piadinhas de duplo sentido, eu lamento muito. Isso não é para acontecer aqui.
Mas lá fora é algo que acontece o tempo todo. É lá fora que os seus ouvidos terão que ser tampados. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos perto dos ímpios e com o que nós ouvimos. É inadmissível você que se diz um cristão, que diz que ama a palavra de Deus, que carrega a Bíblia debaixo do seu braço. É inadmissível que lá no culto, lá na sua fábrica, você seja aquele que propõe piadinhas indecentes. Mas também há um outro perigo que nós corremos: ouvir coisas indecentes na nossa fábrica. Nós devemos tomar cuidado com os nossos ouvidos e também com a nossa língua. Eu já trabalhei com um irmão que falava palavrão e achava a coisa mais natural. Xingava de tudo quanto é nome. E uma vez, um outro irmão que não está aqui, foi para o Brasil, deu uma exortada nele e ele disse que tudo bem, que não havia problema em ser assim. Como assim? Isso não faz sentido. Eu já disse em outro sermão, e eu vou repetir aqui. Nossas palavras são fruto daquilo que está no nosso coração. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Eu acabei de falar ela e eu estou repetindo. E eu repito mais uma vez o que o Senhor Jesus Cristo disse: a boca fala do que está cheio o coração. Reflita comigo. Se a boca fala do que está cheio o coração, e se o seu coração é endurecido por conta do que você pensa, então, o primeiro passo para colocar esta ordem, esse mandamento, em prática, é guardar o nosso pensamento, é cuidar da nossa mente. Nós devemos dar uma grande atenção ao que nós pensamos. Como eu disse num sermão anterior, a batalha começa aqui. Uma hora, aquilo que está no seu coração sairá pelos seus lábios, virá à tona. Se nosso problema então é noético, ou nosso problema é por conta do que pensamos, no que devemos pensar? Paulo responde isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro. Pureza. Tudo que é puro, nada puro ao contrário de imoral, de impuro. Paulo continua dizendo: tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não cabe em nossa mente pensamentos imorais, impuros. Paulo diz que devemos pensar em tudo que é puro. Nós acabamos de aprender que, por sermos filhos de Deus, nós devemos evitar todo tipo de imoralidade. Primeiro ponto, aprendemos que o cristão deve evitar todo tipo de imoralidade. Agora eu quero entrar no segundo ponto. Eu quero tratar com vocês acerca de comportamentos que os filhos de Deus devem condenar. Não é só evitar, agora é condenar. Essa é a parte mais difícil. Versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Está claro para você qual é o nosso papel diante dessas coisas? Tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Neste verso fica claro que nós não devemos apenas evitar tais infâmias. Nós somos instados pela palavra de Deus a reprovar abertamente tais atitudes. E não se trata apenas de uma reprovação mental. É necessário uma repreensão ou uma reprovação com atitudes ou com palavras às vezes. Nós vivemos em dias em que muitos cristãos, temendo aí serem reprovados por ímpios, na famosa política da boa vizinhança, tais pessoas têm medo de serem reprovados e por conta disso acabam sendo cúmplices de tais pecados.
Por exemplo, quando você está lá na fábrica com um companheiro, sentado numa roda ali, a roda dos escarnecedores, não? Aí alguém solta uma piadinha indecente, aí você dá aquele sorrisinho com o cantinho da sua boca, você deu aquela risadinha. Você está sendo cúmplice dessas coisas. Quando alguém vem para você na maldade às vezes e mostra um vídeo para você e é um vídeo pornográfico, aí você dá aquela olhada, não quero saber disso não, tira daqui, eu não posso ver isso não. Você está sendo cúmplice. É preciso rejeitar abertamente essas coisas. É preciso se posicionar diante dos ímpios. É preciso de alguma forma reprovar tal atitude. Eu não estou dizendo por aí para você sair colocando o dedo no nariz das pessoas. Não é o João Batista, raça de víboras, não é isso. Eu estou falando que quando você for envolvido, você precisa dar uma resposta. Às vezes nem precisa das palavras para responder. A sua atitude responderá. A sua atitude mostrará que você repudia tal atitude. Em termos gerais, os ímpios geralmente eles tendem a respeitar pessoas que eles sabem que são íntegras, honestas e que seguem à risca aquilo que pregam. Em termos gerais. Às vezes eles são malignos e eles tentam nos tentar fazer uma pegadinha, alguma coisa assim. Mas em termos gerais, o cristão é respeitado no seu ambiente de trabalho. Em termos gerais, as pessoas dizem, ele não gosta dessas coisas, ele é crente. Pode ser jocoso isso? Pode. Mas é, de certa forma, um respeito, porque eles conhecem o nosso caráter. Agora, se você é alguém que dá ouvidos, se você é alguém que conta as piadas, se você é alguém que é imoral, meu filho, você está sendo cúmplice disso. Você está sendo cúmplice disso. Em 2014, quando eu voltei para o Brasil, para levar o Enzo, para os avós conhecerem, cheguei em casa, na casa da minha mãe, cheio de caça-níqueis. Aquelas máquinas que são proibidas no Brasil. Isso é crime. E aí eu chego em casa, com meu filho pequeno, no colo, 6 meses eu acho que ele tinha, com a minha esposa, quarto, que era o meu quarto, tomado por caça-níqueis. Eu disse à minha mãe, eu não vou ficar aqui. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso ser cúmplice disso. Bom, como resultado, minha mãe tirou tudo de lá. Chamou o cara lá, o cara veio com um carro lá, um carro grande, levou tudo. E eu fiquei ali. Ela reagiu assim, mas ela poderia ter ficado brava comigo. Ter se irritado com a minha atitude. Poxa, você é severo demais, você é religioso, você é isso ou aquilo. Mas não são essas coisas que devem nos nortear quanto às nossas decisões. Eu não tenho que me preocupar se isso vai agradar minha mãe ou não. Meu compromisso não é com isso. O nosso compromisso é com a palavra de Deus e nós não podemos ser cúmplices dessas coisas. Se eu permanecesse ali, naquela casa, sabendo de tudo isso, a minha consciência me acusaria. Porque eu estaria de fato sendo cúmplice daquilo, aceitando aquilo. Nós não devemos nos guiar por sentimentos humanos e busca de aprovação. Nós devemos nos guiar pelo que a palavra de Deus disse. Olha aí o versículo 7, o que ela diz acerca disso. Portanto, não participem, dependendo da sua versão, sejam cúmplices. Não participem daquilo que eles fazem. Nós não podemos participar. Nós não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Nós não podemos. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Nós podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Podemos ser cúmplices. Isso não soa como severo para você? É preciso lembrar que os filhos das trevas não devem se sentir confortáveis quando usarem os seus lábios cheios de venenos, cheios de malícia na nossa presença. Muito pelo contrário.
Os ímpios devem se sentir cegados pelo fulgor, pela nitidez da luz que reflete de nós. No versículo 13, Paulo diz que nós somos a luz. Nós somos a luz que reprova a obra dos ímpios. É isso que Paulo diz lá no versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, nós somos a luz aqui nesse texto que reprova. Quando a má obra, ou todas essas coisas mencionadas acima, são reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. Elas estavam ali no escuro, sendo realizadas no escuro, mas de repente a luz brilhou. Agora todos podem ver essa imundícia. Porque tudo o que se manifesta é a luz, por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Certamente nesse momento veio à sua mente, assim como veio na minha, as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. As trevas nos odiarão por conta disso. As trevas odeiam a luz. O ímpio não pode nos amar quando a nossa luz resplandecer sobre eles. Quando a luz de Cristo que está em nós ofuscar a sua visão ou colocar as suas imundícias às clarezas. Odiar o nosso Senhor, que é a luz do mundo. Não espere nada diferente de você. Não espere ser aceito. Se você for aceito com toda a facilidade do mundo, tem alguma coisa estranha com a sua luz. Talvez ela está apagada. Talvez Cristo não está sendo refletido, porque o mundo odeia a luz. Veja o que Jesus disse em João capítulo 3, versículo 18 ao 21. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Versículo 19. A condenação é esta. Olha só a sentença. A luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha que coisa louca. A luz veio ao mundo, a luz que ilumina todos os homens. E o que os homens fizeram? Amaram mais as trevas do que a luz. Mas por que eles amaram mais as trevas? Sabe por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por que o ímpio odeia a luz? Porque a luz ilumina. A luz mostra o erro. A luz aponta para o pecado. A luz reprova. Por isso eles odeiam a luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Já por outro lado, os filhos de Deus são aqueles que correm em direção à luz. Eles correm em direção à luz. Para quê? Porque eles querem que as suas obras sejam manifestas. Que elas apareçam. Para que elas glorifiquem a Deus. Porque elas foram feitas em Deus. Uma das maneiras de nós identificarmos o ímpio no nosso meio é a maneira como ele se aproxima ou se afasta da luz. Quando chegar pessoas novas no nosso meio, nós devemos apontar a luz para essas pessoas. A luz do Evangelho, a luz de Cristo. Devemos expor o Evangelho a essas pessoas com todo o nosso vigor. Se elas correrem em nossa direção, sejam bem-vindos. Você é um filho da luz. Você ama a luz. Mas se tais pessoas se sentirem incomodadas com o brilho da luz, sentirem o ofuscar nas suas vistas, ei, você é um filho das trevas. Não há espaço para você aqui. Você não deve estar aqui, você é filho das trevas. Paulo entende que os cristãos genuínos não podem viver na prática da imoralidade, porque eles não são mais filhos das trevas, e sim da luz. Eles não são mais. Outrora eles eram, agora não são mais. Ou seja, eles foram chamados das trevas para a maravilhosa luz do Filho de Deus. A vida de trevas
pertence ao passado do crente, não ao seu presente. Agora, corra os teus olhos para o versículo 8 e 9, que eu pulei ele, né? Porque no passado, vocês eram trevas, mas agora, no presente, vocês são luz no Senhor. Essa era a nossa condição, nós éramos trevas, odiávamos a luz, nos afastávamos da luz. Mas agora nós somos luz no Senhor, nós amamos a luz. Já que somos a luz no Senhor, como devemos viver? O texto responde: vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. O que isso significa? Dentre tantas coisas que nós já aprendemos, significa que você deve produzir o fruto do filho da luz. Fruto de um filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, conforme está no versículo 9. E o texto diz no versículo 10 que o filho da luz é aquele que trata de descobrir o que é agradável ao Senhor. Como eu descubro o que é agradável ao Senhor? Deixa eu dar uma dica para vocês. Não é vendo Facebook, não é Instagram, não é no YouTube, não é assistindo TV, é na palavra de Deus. A vontade do Senhor foi revelada a nós na palavra de Deus. É aqui que nós encontramos a palavra do Senhor. No passado, todos nós aqui éramos trevas. Pode ser que alguns ainda são. Mas um dia, a luz brilhou sobre nós. O Evangelho foi apresentado, nós cremos no Evangelho, pela ação do Espírito Santo, e nos tornamos filhos da luz. E por isso passamos a dar frutos próprios de um filho da luz, que é bondade, justiça e verdade. E agora, como filhos da luz, por amar a luz, recorremos à palavra de Deus, que é a luz, que é a lâmpada para os nossos pés. Portanto, como filhos da luz, devemos viver como filhos da luz. O fato é, meus irmãos, que se nós desejamos imitar o nosso Deus, nós temos que fugir de todo tipo de imoralidade. Nós temos que seguir o exemplo de José. Corre, fuja disso. Não pense que você é o fortão, o super-herói. E agora eu me dirijo aos homens. Não brinque com coisas imorais. Não pense que você é forte o suficiente para não cair em tentação. Não brinque com essas coisas. Corra, fuja. Não pense que isso não poderá chegar até você. Muitos, por pensarem assim, caíram. Muitos homens de Deus no passado caíram nesse maldito pecado da imoralidade, porque se acharam autossuficientes, porque acharam que eram espirituais demais. Estamos diante de algo sério, não devemos nem sequer mencionar, veja a gravidade. Então não brinque com essa serpente pequenininha, que pode crescer, crescer e lá na frente te matar. Homens, se você estiver passando por algum tipo de tentação nessa área, não lute sozinho. Você não é o super-homem. Você não é o ser mais espiritual do mundo. Você ainda não foi glorificado. Não lute sozinho. Busque aqui no corpo de Cristo ajuda. Busque irmãos experientes, sábios, que poderão te auxiliar, poderão orar com você, meditar na palavra. Confesse a sua luta, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de confessar a sua tentação. É melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Tomem cuidado, homens. Muitas famílias foram destruídas por conta da imoralidade sexual, por conta de pornografia, de adultérios. Nós devemos tomar cuidado. Se tem uma área que Satanás atua, é nessa área. Porque ele sabe o nosso ponto fraco. Ele conhece as nossas fraquezas. Não adianta você se fingir de forte para ele. Ele sabe que você é fraco nessa área. Ele sabe que todo homem pende para isso. Por isso ele age nessa área. E por isso Paulo está dizendo, cuidado. Muito cuidado. Evitem essas coisas.
Reprovem essas coisas e não mencionem essas coisas. Então busque ajuda no corpo de Cristo. Procure alguém para orar com você, para meditar com você. Mulheres, lembre-se das palavras de Paulo em 1 Timóteo, onde ele disse assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. A palavra de Deus, nesse texto de Timóteo, ensina que as mulheres que são filhas de Deus, ou seja, são filhas da luz, devem se vestir com decência e bom senso. Queridas irmãs, não usem roupas sensuais. Não usem decotes, mini saias, roupas coladas que delineam o seu corpo. Deixa para o seu marido apreciar o seu corpo. Ninguém precisa ver o seu corpo. Guarde-se exclusivamente para ele. É necessário acrescentar o cuidado que as mulheres precisam ter nas redes sociais. Evitem fotos sensuais. Aquelas fotos que tira de um ângulo para destacar alguma parte do seu corpo. Tome cuidado com essas coisas. Não poste fotos que atraiam a atenção de homens. O único que deve ser atraído é o seu marido, não os outros. Lembre-se que o homem, ele é atraído pelo que vê. Nós somos atraídos pelo que nós vemos. Sendo assim, tenha compaixão de nós. Irmãs, muitos homens enfrentam lutas no dia a dia com seus olhos. E aí ele abre mão de filmes, ele abre mão de mídias, ele abre mão de um monte de coisa, ele vem para o culto pensando, aqui eu vou encontrar um alento para a minha tentação. Aí ele chega aqui e encontra irmãs com roupas tão indecentes quanto das mulheres lá fora. Tenha compaixão de nós. Tenham pudor. Eu não estou de forma alguma, mas sugerindo que vocês devam se vestir de forma mulambenta, com remela nos olhos, cabelo despenteado, cabelo parecendo um rei leão. Não é isso. Não é isso que eu estou sugerindo. O que a palavra de Deus exige das irmãs é apenas bom senso, é pudor e modéstia no vestir. Nós estamos numa luta. A luta contra a nossa carne. Homens e mulheres estão em lutas diferentes. E um precisa ajudar o outro. Sendo assim, mulheres, nos ajudem. Ajudem seus maridos. O que eu peço a Deus nesse momento é que o Senhor nos ajude como igreja de Cristo a ser uma igreja pura. Que o Senhor nos livre de imoralidades dentro dessa comunidade. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê força para aplicar a disciplina eclesiástica quando houver obstinação. Que não haja, mas se houver, que a igreja tenha força o suficiente para disciplinar tais pecados ou tais pecadores. Aqueles que se mantiverem obstinados, aqueles que não se arrependerem, aqueles que abertamente defenderem os seus atos. Que os membros dessa igreja tenham como resolução o imitatio Dei, a imitação do nosso Pai, do nosso Deus. Que Ele nos ajude. Somos fracos, precisamos do Espírito Santo e temos que lutar. Curva sua cabeça.